Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Pedro Quintão. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula na qual nós vamos abordar uma temática que eu vejo que é demasiadamente pertinente. Uma temática atual que possui incidência na contemporaneidade. E eu me refiro à questão do papel do homem. Todavia, quando se fala papel do homem, eu não me refiro estritamente a uma questão a respeito da funcionalidade, ou seja, a como o indivíduo presta um serviço ou possui a sua inserção social no tocante a um papel a ser realizado, a ser efetuado, sabe? Por exemplo, o papel do homem, então o que você tem que fazer? Não. A minha preocupação, o nosso universo de preocupação nessa aula de hoje é mais em relação ao ser do que em relação ao fazer. Não que um aspecto esteja desassociado do outro, porque quando você compreende o ser, logo você também compreende o fazer. Exemplo disso é o apóstolo Pedro diante do Cristo, e à medida em que Pedro obteve a revelação no Espírito de que Jesus era o Messias, era o Filho do Deus vivo, ou seja, Pedro teve uma revelação a respeito do ser de Cristo. Duas coisas aconteceram a partir desse episódio. A primeira, a revelação no Espírito Petrino a respeito do ser de Cristo desembocou numa revelação acerca do ser do próprio Pedro. Não é à toa que Jesus virou para ele e falou: Tu és Pedro. Porque o nome de Pedro, né, lá no hebraico, no judaísmo, era Simão. E aí Jesus ele usa um jogo de palavras e utiliza um referencial grego para falar a respeito de Simão. Tu és Petros. Ou seja, à medida em que Pedro obteve a revelação de quem Jesus era, ele também obteve a revelação de quem ele era. Entende? Então, aqui ainda há uma relação do ser. Mas também tem o fazer, porque Jesus se dirigiu a Pedro com as seguintes palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro também estava tendo uma revelação pastoral, missional, a respeito da eclésia, a respeito da igreja. Então, isso aqui é só para ilustrar como que o ser tem relação com o fazer. Não há abstração nesse sentido, é uma coisa bem concreta. Como o judeu era bem concreto, enquanto o grego era mais abstrato, o sentido aqui bíblico, teológico, é mais concreto. Ser e fazer possuem uma relação intrínseca. E onde nós queremos chegar a partir disso? Vamos lá. Muito se fala acerca do quem é o homem, né? Na verdade, essa indagação ela está dentre aquelas existenciais. Todo ser humano, em algum momento da vida, seja na mais tenra idade, seja de forma mais longeva, ele se indaga a respeito de quem ele é, para onde ele vai e por que ele está aqui. São questões existenciais, ontológicas. E quem eu sou, quem sou eu, é uma dessas questões que acompanham
todo e qualquer ser humano, seja na alma, se formos utilizar aqui um termo teológico, né, do arcabouço judaico-cristão, seja na psique, se formos utilizar aqui algo freudiano. Enfim, todo ser humano se pergunta isso, seja até numa perspectiva uma perspectiva sociológica do papel do homem enquanto cidadão. Quem é ele? Quem é o homem enquanto cidadão? Ele é o quê? Ele é definido pela sua profissão, ele é definido pelo exercício e usufruir dos seus direitos também, e efetuar os seus deveres enquanto exercício de cidadania. Então, há vários escopos aqui no qual nós podemos observar quem é o homem, né? Observar e procurar réplicas para essa indagação. E assim, falando assim, de uma perspectiva teológica, né, eu observo uma dicotomia em diversas manifestações. O que eu quero dizer com isso? Ora, eu observo a figura humana sendo valorizada a ponto de parecer uma quarta pessoa da Trindade. Ora, eu vejo a figura humana sendo inferiorizada, esquecendo-se de tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem é o homem. É claro que nós estamos citando a Bíblia aqui, porque teologia se faz de joelhos, né? Claro que tem esse aspecto da piedade nessa proposição, mas eu me refiro que as Escrituras são uma referência bibliográfica imprescindível no exercício teológico, né? Claro que nós consultamos teólogos, autores das mais diversas vertentes, entretanto, a Bíblia jamais pode se perder de vista, né? Seja no sentido de cátedra mesmo, de estudar academicamente, seja num ímpeto teológico que visa entender o cosmos, né? Como dizia Karl Barth, urge termos a Bíblia em uma mão, né, em uma das mãos, e um jornal na outra mão, ou seja, há de se ter a Bíblia como referencial bibliográfico. Claro que também com o jornal, né, no caso que o periódico representa a inserção social, né? Nós temos que ter uma mentalidade de, claro, né, o deserto é necessário, né, o modo caverna é necessário. João Batista foi para o deserto antes de iniciar o seu ministério, o próprio Cristo foi para o deserto antes de iniciar o seu ministério, né? Nós temos aí os monastérios, né, que produziram e ainda produzem mentes brilhantes, homens altamente piedosos. Só que há o tempo de permanecermos numa clausura interna de nós mesmos, né? E ao tempo de nós também nos inserirmos socialmente, né? Para entendermos o que ocorre no mundo atual, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, a Deus o nosso espírito, a nossa alma, a César o nosso exercício de cidadania, e exercício este que não pode desembocar naquilo que é, no contrário daquilo que é de Deus. Ou seja, para você exercer bem a sua cidadania, sem entrar no mérito de tirar aquilo que é de Deus, você precisa ter uma compreensão social devida para comparar isso com as Escrituras e saber qual é o ponto de equilíbrio entre ambas as partes, né? Mas assim, quando eu falo que eu vejo duas manifestações extremistas, né? Sejam manifestações inferiorizando o homem ou menosprezando a sua figura, seja manifestações exaltando ele acima, talvez até como se fosse um semideus,
nós temos que achar um ponto de equilíbrio aqui, né? A dicotomia é um pecado. A dicotomia é oriunda dos 7 pecados capitais. Talvez a vaidade esteja atrelada ao pecado de alçar a figura humana acima daquilo que as escrituras afirmam que ela é. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Olha só, a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, afirma o seguinte: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Está afirmando aqui que Jesus, né, Apocalipse capítulo 1, verso 6, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Bíblia está afirmando para nós que nós somos reis e sacerdotes. Será que nós temos ideia do peso dessa afirmação? Porque assim, vamos pegar, por exemplo, esse aspecto sacerdotal. Só era sacerdote, se nós pegarmos o Israel bíblico, quem era pertencente ou descendente da tribo de Levi. Por isso que eles eram chamados levitas, ou seja, aqueles que prestavam um serviço no templo. Então era algo exclusivo, era algo nichado. E por exemplo, adentrar no Santo dos Santos, que era uma repartição do templo na qual residia o Espírito de Deus, a presença de Deus, era algo restrito ao sumo sacerdote, que passava ali por uma série de rituais, uma série ali de aspectos litúrgicos para realizar tal ofício. Então, quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes por causa da obra vicária de Cristo, isso é uma grande coisa. A Bíblia está nos colocando num local outrora exclusivo para poucos. A Bíblia está dizendo que nós fomos escolhidos para exercer algo sublime. Tem ideia do que é isso? Ainda mais a questão do reis. Tem também um aspecto aqui do nós fomos feitos sacerdotes e reis. Um aspecto monárquico. Uma pessoa era rei. Davi, Salomão, enfim. E esse aspecto da realeza, imagina só a realeza. Imagina a realeza de Salomão. Imagina a realeza de Davi. Toda ali aquela questão não só da pompa em si, mas sabe, quando você olha assim, fica admirado, né? Quase num aspecto raneriano de exultação do espírito diante ali de tudo aquilo que circunda a realeza. A Bíblia fala que nós somos reis. Então assim, a Bíblia está nos colocando num local privilegiado e de suprema valorização. Mas esse é um aspecto. Não podemos esquecer do outro aspecto. E aí eu vou citar um aspecto, um dado teológico oriundo do arcabouço do judaísmo, né? Mais especificamente do Talmud. Diz assim o Talmud: toda pessoa deveria andar com 2 bilhetes, um em cada bolso. E ressalta-se aqui o seguinte: eu estou lendo este conteúdo na rede social do pastor Daniel Guanais. O conteúdo que ele publicou eu achei interessante, estou demonstrando aqui para vocês. Toda pessoa deveria andar com 2 bilhetes, um em cada bolso. No primeiro estaria escrito: para mim o mundo foi criado. No segundo: sou feito do pó. Saber a qual bolso recorrer a cada momento é a maior das sabedorias. Então, o Talmud está nos dizendo que, ao mesmo tempo
em que o mundo foi criado para nós, e aí a gente resgata Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imago Dei, e orientou o homem a dominar sobre a face da terra. Também ao aspecto de Gênesis também, né, do Bereshit, somos pó e ao pó retornaremos. Então, saber a qual bolso recorrer, saber a qual descrição recorrer, é uma grande sabedoria. E aí o pastor Guanais disserta aqui no seguinte: a ênfase de algumas tradições teológicas na pecaminosidade humana se deve à importância desse elemento na compreensão do escândalo da graça divina. Deus nos ama e nos reconcilia consigo através de Jesus, mesmo sendo nós pecadores. Por outro lado, também é fundamental à antropologia bíblica o ensino sobre a dignidade que nos é inerente, por termos todos sido criados à imagem e semelhança de Deus. O equilíbrio entre essa ambivalência representativa do ser humano é essencial. Pende-se para um lado e se corre o risco de uma visão inflada de si mesmo ou de outro alguém. Pende-se para o outro e se acaba esvaziando da vida o valor que todos carregamos. É como diz a canção de Israel: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Ainda assim, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Ou como ensina o Talmud, uma pessoa deveria andar com 2 bilhetes, um em cada bolso. No primeiro estaria escrito: para mim o mundo foi criado. No segundo, sou feito de pó. Saber a qual bolso recorrer a cada momento é a maior das sabedorias. Então vamos lá. Há uma ênfase sim na pecaminosidade humana em algumas tradições teológicas. Podemos citar, por exemplo, a tradição agostiniana. Tradição esta que influenciou e muito a reforma protestante no século XVI. No sentido de que o homem não pode salvar a si mesmo, no sentido de que o homem tampouco pode ter uma ação primária de buscar a Deus. E isso é oriundo primeiramente da teologia paulina. Paulo fala que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Paulo afirma isso construindo um tratado teológico na sua carta aos Romanos. Então, Paulo está dizendo que a ação primária não parte do homem, mas sim de Deus. Então é Deus que vem ao nosso encontro. Uma outra evidência bíblica a respeito disso é aquela trinca de parábolas de Jesus, sendo elas a viúva, né, a mulher que varre a casa em busca da dracma perdida, ou seja, é a mulher que vai em busca daquele elemento perdido, no caso a dracma, a moeda. O pastor que vai em busca da ovelha perdida, isto é o pastor que busca, é o sujeito que busca o elemento perdido, no caso o pastor e a ovelha. E o pai que espera o filho pródigo na porta de casa, ou seja, o pai toma a atitude de ele ir ao encontro do filho e esperá-lo na porta de casa. Com isso, Jesus está demonstrando que é Deus que vai em busca do ser humano perdido. Com isso, Jesus está querendo contar, através de uma questão
didática e pedagógica através das parábolas, que é Deus que vai em busca do homem perdido. Então isso influenciou demasiadamente a teologia agostiniana. Vemos isso, por exemplo, em Confissões, um clássico da teologia, né, em que ali Santo Agostinho, ele de fato disseca a natureza humana, dissecando a sua natureza humana, ele disseca a natureza humana de forma ampla. E isso influenciou a Reforma, né, principalmente quando Martinho Lutero, que era um monge da ordem agostiniana, ele leu em Romanos 1,17 o seguinte, em latim: Justitia enim Dei, o justo viverá pela fé. Ou seja, a justiça é imputada e não é ontológica. A justiça é imputada no indivíduo mediante a profissão de fé em Cristo e no seu sacrifício vicário. Ou seja, não há nenhuma característica inerente ao ser humano que o faça ser justo. Antes, essa justiça é imputada, é uma consequência. Então isso influenciou a Reforma a ponto de a chave hermenêutica da Reforma ser a justificação pela fé. Um dado a respeito dessa questão é que Lutero, o monge alemão, ele chamou a carta de Tiago de carta de palha. Ele queria extirpar Tiago das Escrituras. Por quê? Porque Tiago tem um aspecto muito da praxis. Tiago fala que a religião que Deus, o Pai, considera como verdadeira é cuidar do órfão e da viúva. Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Então, assim, é um aspecto voltado à praxis. E isso ia de forma talvez divergente dessa chave hermenêutica da Reforma, que era a justificação pela fé. Então, essa questão da pecaminosidade, à medida em que ela é jogada luz sobre ela, também é jogada luz no aspecto da graça de Deus. Todavia, tem um outro lado da balança que é, como o pastor disserta aqui, fundamental à antropologia bíblica, que é a dignidade que nos é inerente, pegando aquela questão da imago Dei de Gênesis 1, 26, 27. Então, a Bíblia fala claramente que nós somos imagem e semelhança de Deus em Gênesis. Em Apocalipse fala que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Jesus nos chama de amigos. Não vos chamo mais servos, mas amigos. Ou seja, olha o local que a Bíblia nos coloca. A partir, é claro, da obra redentora de Cristo. Então, há de se achar um ponto de equilíbrio. Não é correto valorizarmos apenas um aspecto em detrimento do outro. O correto é a balança estar em equilíbrio. Muitos vão dizer que essa compreensão teológica é oriunda, basicamente, de um pilar greco-romano. Apesar de nós já termos dado suficientes evidências bíblicas e teológicas que não é estritamente oriundo desse pilar, vale dissertar um pouco mais sobre isso. Sim, o arcabouço greco-romano valoriza o homem, possui uma questão bem incisiva nesse aspecto antropológico. Poxa, prova disso é a época do Renascimento. O Renascimento foi profundamente influenciado pelos gregos, né? Tinha todo esse aspecto aí, né, também da visão romana a respeito do homem. Prova disso vamos pegar, por exemplo, a escultura Davi, de Michelangelo. Na escultura Davi você enxerga até os detalhes na mão de Davi.
é ali uma anatomia humana perfeita. Por quê? Porque havia esse aspecto de valorização do homem que a cultura romana absorveu, muito influenciada pela cultura grega. Sem dúvida, isso também é um elemento importantíssimo na cultura, no arcabouço, ou no pilar greco-romano. Eu chamo de pilar porque a civilização ocidental foi erguida basicamente sobre 3 pilares: o direito romano, a filosofia grega e a teologia ou a moral judaico-cristã. Então, um outro exemplo de que esse elemento da valorização antropológica é bem presente na cultura greco-romana é esse clássico aqui, ó, Meditações, de Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio, que inclusive eu indico para vocês adquirirem essa obra. Nesse livro, Meditações, Marco Aurélio ele tem as suas citações pessoais em busca de ser uma pessoa melhor. Marco Aurélio ele foi o imperador romano, dentre aqueles chamados 5 bons imperadores, e ele também era filósofo, que se debruçava muito na questão do estoicismo. Então, Marco Aurélio ele reúne uma série de citações em prol do desenvolvimento pessoal. Então, esse livro ele é usado até hoje, ele é muito citado até hoje, né, quando se fala em desenvolvimento pessoal, em questão comportamental. Então, desde aquela época, Marco Aurélio, que foi altamente influenciado pela cultura grega, ele já trabalhava essa questão antropológica, né, a respeito do ser humano, entender o ser humano e entender também como que o ser humano poderia melhorar. Então, sem dúvida, esse elemento é bem presente na cultura greco-romana. Porém, não podemos falar que uma teologia que possui também uma certa questão aguda no aspecto da antropologia é uma teologia que está sob uma cultura greco-romana. Não. E assim, não há disparidade entre a cultura greco-romana e a teologia cristã. Se tivesse, Santo Tomás de Aquino não resgataria Aristóteles, não é mesmo? Santo Agostinho não resgataria a filosofia platônica, né? Tem até uma citação de Chesterton a respeito de Santo Tomás de Aquino e Aristóteles, que é interessante, né? Que ele fala alguma coisa assim, que Tomás de Aquino conciliou Aristóteles com Jesus. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. G.K. Chesterton. É muito interessante esse diálogo da filosofia com a teologia, porque eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de teologia em 2016, poxa, eu tinha professores que eram filósofos e matérias também que, poxa, bebiam muito da fonte da filosofia. E, na verdade, um seminarista católico, por exemplo, ele estuda filosofia e teologia. Certa vez eu ouvi que a filosofia ela destrói o castelo e a teologia ela vai lá e reconstrói. Destrói no bom sentido, né? Que a filosofia ela nos ensina a refletir mais acerca da realidade e talvez destrona crenças que nós descobrimos que não eram bem assim. E a teologia vai lá e vai reconstruindo aos poucos. Olha só a frase de Chesterton, um dramaturgo inglês, sobre essa questão da relação de Tomás de Aquino e Aristóteles. Santo Tomás não reconciliou Cristo com Aristóteles. Reconciliou Aristóteles com Cristo. Ou seja, Chesterton está falando que, na verdade, não foi o ímpeto de Santo Tomás não foi fazer com que a filosofia ratificasse a teologia. Antes, na verdade, foi enxergar sementes do verbo, utilizando aqui o termo de São Justino,
na filosofia grega, na filosofia aristotélica também, óbvio. Então, o objetivo dessa aula aqui de hoje foi elucidar essa questão de quem é o homem. Conclusão: não devemos pender nem para um lado e nem para o outro lado. Não devemos nem alçar o homem no local acima do que as escrituras o colocam, tampouco abaixo. O correto é acharmos o ponto de equilíbrio. Ok? Bom, se essa aula de hoje te edificou de alguma forma, se você está me assistindo aqui pelo Instagram, eu convido você a deixar a sua curtida. Se você está me assistindo aqui pelo YouTube, convido você a deixar o seu like, se inscreva no canal e também envie esse conteúdo para algum amigo, alguma amiga, para que ele também seja edificado, tá bom? Um abraço e até a próxima.